Vida afetiva bem resolvida e casamento até os 30 anos? Por que cobram isso das mulheres? Tá no ar mais um Papo com Gegé. I never made it, but I know what it takes. I'm Eu sou motivated Regis, ninguém me by conhece a como mix of Gabriela, mas emotion. vamos Get chamar my de Regis. statement. Eu sou Oi, tudo bom? Começando mais um Papo com Gegé e recentemente quem acompanha este canal aclamadíssimo no Brasil inteiro pôde assistir a um papo falando sobre a crise dos 30 anos. Se você ainda não viu, veja, tá esperando o quê? Então hoje eu decidi falar de um assunto que também envolve essa idade. Hoje a gente vai falar sobre uma cobrança que existe principalmente em cima das mulheres sobre ter a vida afetiva bem resolvida até os 30 anos, sobre estar casada até essa idade. E se enganou quem pensou que esse programa de hoje é apenas para mulheres e sobre mulheres. Nada disso, hein? A convidada é a psicóloga Marcela Reich e a gente bateu um papo incrível, sério, muito bom mesmo. E abordamos várias questões sobre essa cobrança que existe em cima das mulheres, mas também falamos sobre os homens, comportamento masculino, relacionamento, tudo para entender melhor como é que funciona essa coisa toda, né? Então tá bom demais. Assiste aí. Gente, eu tô aqui com a Marcela Reich, ela é psicóloga, psicanalista. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bem, Jéssica? E hoje a gente vai bater um papo sobre a cobrança que existe em cima das mulheres que estão chegando aos 30 anos, que já fizeram 30 anos, para elas terem sua vida afetiva bem resolvida, as consequências disso, como isso pode refletir na vida das mulheres. Prazer, obrigada por estar aqui para a gente falar de um tema que é tão contemporâneo, mais presente do que gostaríamos que estivesse, né, na vida cotidiana e Exatamente. também dentro do consultório. Obrigada por ter aceitado o convite, conversar aqui com a gente. Então, Marcela, a gente sabe que na sociedade a mulher ela é cobrada em diversas esferas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa cobrança na vida afetiva daquelas que estão chegando aos 30, que já completaram, porque parece que existe uma ideia de que tem um prazo de validade, né? Você tem que estar com tudo resolvido ali até os 30 anos, e se não conseguiu, opa, peraí, parece que você não vai conseguir mais, parece que dali já era, entendeu? Pode largar de mão. E eu queria saber de você, assim, você acha que realmente existe, né, essa ideia de que a mulher precisa estar com a vida afetiva resolvida até os 30 anos? E se isso existe, qual a origem desse pensamento? Qual o motivo disso? Por que estão nos cobrando dessa forma? Vamos lá, eu acho que você tocou num tema que, como eu te disse, é central dentro da questão do feminino hoje em dia. Porque não existe uma ideia, existe um ideal cultural. E esse ideal cultural atravessa a subjetividade das pessoas que estão vivendo hoje. O que é da ordem da cultura atravessa a subjetividade de cada um. Ser mulher hoje é diferente de ser mulher há um século atrás, há 2 séculos atrás e provavelmente daqui 10 anos. Eu estou falando de século, não à toa, porque a origem disso é secular. Isso vem do século XVIII, XIX. Nós temos uma influência, na nossa formação, uma influência muito grande da Igreja Católica, que naquele momento, para normatizar as relações sexuais, começou a implementar a ideia de que as mulheres deveriam se casar e os homens também deveriam se casar e cuidar do lar, né? A família passou a ser alguma coisa muito sagrada, é sagrada, inclusive é sacro, né? O sacro casamento, ou a conjugalidade passou de repente a ocupar esse lugar sagrado desde então. Claro que desde então muita coisa vem mudando, século XIX vieram, né, caminhando com a gente ideias muito românticas a respeito disso. A literatura ajudou muito a construir o mito. E tem algo de mítico no que você está trazendo para mim.
Por isso que eu falo, quando a gente fala de ideia, se for só um pensamento, tudo ok, a gente tira o pensamento da cabeça, mas não, é alguma coisa que está além, a quem eu diria, da nossa força, né, cognitiva, da nossa razão, porque isso é uma coisa que nos atravessa por gerações. Né? E aí, é interessante, você falou da questão da mulher de 30, que eu lembrei de Balzac, que é um escritor, Honoré de Balzac, que escreveu sobre a mulher dos 30, inclusive veio essa história da Balzaciana. Balzaciana, me parece que hoje virou um sinônimo da mulher de 30 que está envelhecendo. Mas ele trouxe essa questão da mulher de 30, e todos os romancistas do século XIX, também no ideal da mulher que espera, da mulher que, quando encontrar o amado, e esse amado vai poder constituir para ela um cenário de felicidade. Então, ela sai da casa dos pais, encontra esse marido virgem, porque havia uma condição da virgindade. Este homem a escolhe também, dentro dessa perspectiva de ser, a virgindade era um tabu até então, e nessa perspectiva a mulher tabu é escolhida, aquela que atende a esses preceitos. Muito bem, estamos no século XXI. Você vai me falar assim, Marcela, mas poxa, tanta coisa já aconteceu, pílula anticoncepcional, a mulher está independente, caminhou muito nesse sentido da independência econômica e tal, mas é impressionante como esse ideal ainda está mordido por esse tempo anterior. E quando eu estou falando disso, é muito interessante que você está dizendo, as pessoas cobram, poxa, está chegando nos 30, não casou, não teve filho, tarará, né? E é interessante falar até dessa palavra cobrança, porque tem um sentido quase mercadológico nisso. Você usou duas expressões muito interessantes que são do mercado mesmo, né? Que é prazo de validade e que é cobrança. Como se a gente tivesse que atender a um ideal onde a gente consumisse uma relação que desse conta de atender esse padrão. Só que as coisas não são bem assim, nem no campo dos encontros, nem no campo do amor, né? As coisas são um pouquinho mais complexas do que isso. Bem complexo. Então, originariamente, por incrível que pareça, vem disso, né? Historicamente vem desse tempo. Estamos todos atravessados. Você falou assim que é, né, esse ideal que vem de muito lá de trás, que ainda existe, mas a impressão assim que ficou isso, porque antigamente eu vejo pela geração dos meus pais, né? Geração dos meus avós, realmente o pessoal casava muito mais cedo, né? Era uma questão cultural. O que eu vejo assim que o homem também ele tinha isso de casar muito mais cedo. E a impressão que eu tenho que ficou esse ideal para nós, muitas vezes justificado pelo se você quer ter filho, é um relógio biológico, então tem que ser rápido. O homem mudou. Você conversar com homens, né, próximo aos 30 anos ou mais de 30, que ainda não casaram, a conversa para eles é diferente. Não casa mesmo não, ainda tá cedo, aproveita. E sempre com um tom de conversa como se ele escolheu estar ali. E a mulher que chegou aos 30 ou está próxima aos 30 e não casou, ela não escolheu, ela está ali porque ela não foi escolhida. Então, é intrigante, assim, porque parece que para eles esse tempo passou, né? Essa mentalidade, esse ideal está sendo, enfim, transformado, e para a gente não, ficou ainda aquilo do passado. Uma coisa interessante no que você está contando, que considerando a nossa pré-história, para ter chegado nisso, a pré-história recente, naturalmente, que eu estou falando, né? O que antecede esse momento, tem uma coisa interessante, os homens, por isso a gente fala de mulher, mas é interessante, você vê que a gente fala de mulher e fala do homem, né? O tempo inteiro falando, o que tem de diferente? O casamento para o homem não é
a mesma coisa que é para a mulher. E nem era a mesma coisa, e nem tinha o mesmo significado que tinha para a mulher. Então, o homem era o provedor, e ainda isso recai sobre o homem. Tem a coisa do provedor e tem a coisa dos filhos, então a coisa piora muito mais. E claro que hoje em dia, por mais que você fale assim para mim, olha, tá, mas as mulheres trabalham, os homens também, 50% cada um, a gente se vira, é verdade. Mas da mesma forma que eu estou falando da nossa herança, nesse sentido de, às vezes, ter que atender esse ideal anterior, como se a gente ficasse com uma dívida simbólica, para dizer, ó, preciso estar amparada por um homem. Porque a ideia é do amparo. Para os homens fica uma outra dívida simbólica, eles têm horror a casamento hoje, e aliás tem até piada. Quando acontece casar, tá enforcado, Sim, tem todo game over. Isso, game over e por aí. Exatamente porque agora você vai entrar para a forca. Isso não é verdade do ponto de vista da operação de um casamento contemporâneo, porque realmente hoje em dia os casamentos modernos, eles são atuais, eles são casamentos que se divide função, né? Existe já uma coisa nesse nível acontecendo, mas o discurso não muda. É muito interessante. É por isso que eu falo que existe mais ou menos uma sobreposição de um tempo sobre o outro. A gente ainda não fez a virada. Outra coisa que eu quero te dizer é que esse horror ao casamento é pela carga do provedor e daquele cara que tinha que sustentar e que tinha que amparar e que causa sofrimento nos homens. Eu preciso dizer isso. Eu sei que o programa agora, a nossa conversa é sobre isso, mas porque senão a gente fica numa dicotomia de que eles estão felizes e a gente está triste. Não é bem assim. Tanto que acontece uma coisa muito interessante. A carga de um casamento, por exemplo, é muito mais pesada sobre uma mulher do que sobre um homem. E não é só por conta da jornada tripla, que a gente sabe que existe. Então, ela vai, trabalha de manhã, trabalha à tarde, chega em casa, esquenta a janta, arruma, fala para os meninos, olha a escola, tarará, e o marido ou está assistindo televisão ou está fazendo outra. De verdade, eventualmente isso está acontecendo ainda hoje em dia. Não em casais jovens, eu não percebo isso em casais muito jovens. Alguns sim, mas já existe uma outra possibilidade. Mas, enfim, nos casais tradicionais isso vem acontecendo. Então, eles não querem, mas eles chegam nesse estado e também ficam no estado onde a esposa ocupa um lugar meio maternal para eles. Materno. É como se fosse assim, não, tem que cuidar da casa, de mim, da minha comida, da minha roupa, não sei o quê. Só que é interessante porque isso tudo é reproduzido pelos dois. Não existe uma coisa. Tanto que quando acontece a separação, e tem acontecido algumas separações de casais sob esse molde, as mulheres não querem casar de jeito nenhum outra vez. Estão vindo namorar e tal. E os homens logo se engancham numa outra relação. Então, quando você está falando das diferenças, é porque os lugares são diferentes. Embora o homem tenha o discurso, não quero casamento por conta desse peso, e a mulher ainda está marcada um tanto por esse ideal, quando acontece o casamento, ele não é muito mais difícil ele fazer esse desligamento do que uma mulher que já sacou que a parada vai ser muito mais pesada para ela do que vai ser para ele. E voltando um pouquinho ao que você falou, eu fiquei pensando numa coisa. A nossa sociedade, Jéssica, contemporaneamente, nós estamos muito individualizados. O coletivo vai perdendo um tanto do sentido, né? O mundo privado ele é muito forte, o mundo do consumo ele é muito premente, tem uma junção de você, do mérito, do conseguir as coisas, faça você mesmo, yes you can, essas coisas todas que vão levando a gente para uma ideia de que eu tenho que sair na frente do outro. Isso é algo que vem acontecendo e parece que a gente está numa eterna competição. Isso é do universo contemporâneo. Tem até um livro super interessante que fala disso, de um cara, Byung-Chul Han, de um coreano, que chama Sociedade do Cansaço. Que é isso, de você não parar, nem na pandemia, a gente para, e a gente trabalha, e quer fazer live, quer fazer programa, porque a gente está o tempo inteiro pensando na coisa da produtividade. Muito bem. Ao mesmo tempo,
isso está muito individualizado. A gente não tem mais o espaço público para ajudar a gente a ter uma sensação de pertencimento. E o que acontece? O casamento vira esse lugar de pertencimento, muitas vezes. Então, eu entrar por uma relação conjugal, ou enfim, constituir família, dá uma sensação de que agora eu pertenço. Agora eu tenho a casinha. Pode não ser nos modelos, né? No modelo tradicional, papai, mamãe, filhinho, casal, a gente já sabe que essa coisa mudou. Mas isso também é efeito da contemporaneidade nesse movimento individual que a gente está. Então, quando também a gente idealiza no sentido de também ter a possibilidade de pertencer e de proteção. Eu acho que isso é muito de uma pegada do feminino também. É a coisa da solidão. Mas a coisa, o tempo inteiro, ela está caminhando para dois lados. Então, eu estou te contando uma história que eu acho que isso existe, esse discurso de ter alguém e, ao mesmo tempo, pertencer a alguém, não ter no sentido de posse, mas de estar inserido num espaço para além do individual. Pelo menos eu mais um. É alguma coisa dessa ordem. Embora isso aconteça, eu vejo também, e esse discurso nos atravessa, eu vejo também outros discursos do tipo de mulheres. Eu já escutei isso muito recentemente. Não sei se eu compro o carro do meu sonho ou se eu resolvo ter um filho por conta do relógio biológico. Verdade. A complexidade está nisso. Não tem uma resposta fácil para isso. Eu queria me aventurar, de ver um monte de coisa, mas eu tenho um corpo que reproduz. E talvez essa seja uma das diferenças. Considerar que o corpo feminino é o corpo que gesta e que esse corpo, sim, talvez deixe as mulheres nesse impasse, embora a gente tenha várias outras modalidades onde a gente pode fazer adiamento de ter filhos. Também, você congela óvulo, enfim, numa sociedade classe média alta, você pode fazer isso aí. E também tem outros modelos que a gente resolveu não criar. Tá, tem um relógio biológico, eu poderia ter filho, e se eu quiser ter filho sem marido? Ah, mas, assim, não, ainda não tem o ideal construído disso. A gente aí inventa. choca, né? A Aí gente choca. Exato. E assim, a mãe é solteira, né? Interessante a palavra mãe solteira, né? É como se ela fosse abandonada. Uhum. Claro que é muito trabalhoso. Eu estou querendo dizer, eu estou falando isso, mas se ocupar duas funções numa só, porque né, essa mãe acaba tendo que ocupar a função de dois no sentido de uma função materna e uma função paterna. E são funções psíquicas distintas. E não estou dizendo que quando tem um casal, você divide as duas funções. Não que a mãe seja só função materna. Às vezes a mãe é função paterna e o pai está na função materna. Sei lá, criar filho é um trabalho danado. É muito trabalhoso. Então é bom que se não tiver pelo menos esse cara ou companheira ou companheiro que estiver do lado, que tenha ao menos uma rede de apoio que possa sustentar esse projeto. Né? Porque é um projeto que dá trabalho. Eu diria para você uma coisa, eu acho que a gente tem que ficar bem esperto com os ideais e talvez entender que a sua geração que está vivendo isso aqui agora e está fazendo esses questionamentos publicamente, inclusive, você não está dizendo por você está dizendo por uma gama enorme de mulheres, e eu reconheço isso, eu acho que vocês têm que começar a entender que os ideais a gente constrói também. Uma outra modalidade de espaço, onde a gente possa comportar um modelo que não seja necessariamente, se eu não casar, e às vezes eu posso até nem querer ter filhos, eu coloquei a coisa do filho e ainda ter terceiro, e se eu não tiver a fim de ter filhos? Qual que vai ser minha casinha? A gente tem que começar, a gente ainda está muito engatinhando contemporaneamente, eu penso. Essa questão, né, da gente ser cobrada, né, de ter a vida afetiva resolvida até os 30 anos. O que você acha que isso traz de consequência, né, principalmente para a mulher? Falando, obviamente, de quem quer estar num relacionamento, quem quer casar, ter filhos, né? Isso pode influenciar a qualidade do relacionamento que ela vai ter, né? Se vai ser um relacionamento saudável, se ela vai
conseguir escolher bem. Eu preciso encontrar alguém, eu preciso estar casada. E às vezes eu tenho a impressão de que muita gente faz isso, entra num relacionamento que nem era aquilo que esperava, mas entra porque acha que, eu tô com esse prazo aqui de validade, ou porque às vezes compra essa ideia de que ninguém me quis, eu cheguei até aqui, ninguém me quis, então eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Esse ideal pode levar a esse tipo de comportamento? Eu acho que pode, e não necessariamente acho que a gente tem que julgar isso como uma coisa ruim. É isso que eu queria te falar, porque fica parecendo não. Senão a gente também outra vez cai na história do amor romântico. Pode ser que às vezes é uma escolha de ordem prática. Pode ser que às vezes tô a fim de ter filho, tal, não sei o quê, então resolvi e tá tudo certo. E às vezes acontece que durante a relação a coisa vai virando um troço legal. O lance não é qualquer coisa que cai na rede que é peixe. Esse é o perigo de acontecer, né? Porque o que a gente faz? A gente tem que achar alguma coisa no campo das nossas procuras que contemplem um tanto do que eu sou, um tanto dos ideais que eu atendo, ok? A gente acaba atendendo esses ideais, mas principalmente que contemple quem eu sou. O problema é quando existe um apagamento do quem eu sou e eu só atendo os ideais. Então é isso, por isso que assim, não dá pra gente fazer um julgamento em cima dessa história de quem escolhe, não, tá, ele é um cara legal, bacana, não sei o quê, tá. Não amo, não é o amor da minha vida, mas vou seguir. Pode ser uma escolha que ela tenha. Nós estamos dando esse exemplo, tá? Tem 1 milhão de possibilidades. Mas eu diria, porque eu acho que você está falando de uma coisa meio ansiosa, meio assim, nossa senhora, consumo. Nossa, se não for, vamos lembrar da coisa do consumo, do prazo de validade. Como se fosse um troço assim, se eu não fizer isso agora, a coisa vai, sei lá, o tempo vai acabar, vai acabar. Só que o cuidado que a gente tem que fazer na vida, e não só nos relacionamentos, é entender que essa urgência, ela é falaciosa. Ela é da ordem da produção. Ela é da ordem da produtividade, quer dizer, um discurso do capitalismo aplicado às relações. É o cuidado que a gente tem que ter. A vida não é produção. A vida é elaboração. Se eu tiver bem que eu digo assim, tá, tô querendo alguém, assumidamente, tô afim de alguém, nossa, parece que eu dei uma cansada, não sei o quê. Mas eu sei qual que é a minha. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô afim. Eu sei que arestas que eu vou suportar e outras que eu não vou suportar. Sem esse estado de ansiedade, é muito mais fácil eu chegar, porque na ansiedade eu vou com migalha. Eu passo o chapéu, o que vier, vem. Este é o perigo. Isso tem consequências. Isso tem efeito. Tem hora que a gente tem que aguentar estar sozinho também. Ai, que saco, ai, que não sei o quê. Aguenta! Ficar sozinho é importante. Te faz pensar nas possibilidades que você quer. Te depura também. Quando eu estou falando sozinho, não é sozinho de marré. É sozinho com os amigos, é sozinho com outras modalidades de laço social que não seja só o namorado. Porque se você pensar, não, namorado é a salvação da lavoura, aí dançou. Aí dançou, porque tá todas as fichas jogadas nessa possibilidade. Minha felicidade é eu encontrar o cara. Aí você dançou. Sua felicidade não tá nisso. Aliás, felicidade é uma coisa que acontece bem rapidamente na vida da gente. Aquele período, comprei o carro, baixa. Ai, que legal, tô apaixonando, baixa. Tudo é assim, vai um tempo, depois dá uma baixada. Então, assim, o lance é eu não colocar todas as fichas numa empreitada só. Porque os nossos laços têm que nos sustentar. E não só sustentar no campo afetivo, no campo das relações. E não uma pessoa só. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com isso aí. De achar que qualquer um que cai na rede foi. Mas, enfim, aguentar um tempo,
Pensar o que é que você quer também, qual que é a sua praia, será que você está indo nos lugares certos? Será que você está indo do jeito certo ou está indo no desespero? Nossa, o que vier eu topo. Assim. Não é porque tem problema você ficar com 10 caras, 20 caras, não. A mulher pode ficar com quantos ela quiser. O lance é, eu estou atrás do quê? É para quê que eu estou fazendo isso aí? Essa é a pergunta. Não é... O problema não é fazer isso, é para que eu estou fazendo? O que eu estou querendo tampar? É a primeira pergunta que a gente tem que ter quando a gente está ansioso. Que buraco é esse? Que eu estou achando que vai ter uma tampa ó, certinha para tampar ali. Finalizar, deixa um recado aí para o pessoal que quem está ansioso, né? Buscando esse relacionamento, que acha que está com prazo de validade, que acha que tem que resolver tudo agora. Não tem prazo de validade para encontros amorosos. Não existe prazo de validade para isso. Essa ideia é uma construção. Duvide das construções, dos ideais de consumo amoroso que a gente tem, dos ideais de perfeição. Duvide das redes sociais e do que elas mostram. Isso é importante também a gente falar. Porque senão a gente fica descontextualizado. Porque isso também é mais um elemento que aumenta a nossa ansiedade. Porque está todo mundo feliz, menos a gente. Então tem que correr para alcançar a felicidade que aquele outro está jurando que está. A gente jura que ele está alcançando, afinal ele postou uma coisa bacana, eu vi que o casamento dele está lindo. Não, vai devagar. Confia na serenidade, tanto da espera, mas não numa espera sentado no banco, não. As coisas acontecem no tempo de maturação delas acontecerem. Mas, de qualquer forma, a semente quem lança, eu acho que é um pouco a gente, no sentido da gente ver que o que eu estou buscando está dentro de mim. Então, só para a gente se perguntar o que eu estou querendo que o outro faça comigo, que, na verdade, ou ele nunca vai dar conta de fazer, portanto, esse outro nem existe, mas eu vou ter um parceiro do meu lado, ou uma parceira do meu lado, que dê conta do recado de estar comigo nessa busca, porque a busca nunca acaba. Então, é o recadinho que eu queria dar. Afinal, eu não sei se é uma boa ou má notícia, mas a busca, essa que você está falando, que agora a gente está depositando no casamento, ou no companheiro, ou no namorado, ela nunca vai parar, mesmo depois que tiver um namorado e um casamento. Porque a gente sempre está buscando alguma coisa a mais. Somos estruturalmente montados para desejar. Nós somos sujeitos e todo sujeito é montado para desejar e só deseja quem tem falta. Portanto, é condição da nossa humanidade a gente sempre está querendo alguma coisa a mais. Então, não vamos depositar achando que tudo isso está num casamento. Tudo isso também está numa coisa legal de encontro. Mas vamos devagar. Não desistam. Esse encontro ele é legítimo. Não vamos desistir. Não desistam. Falando das mulheres de 30, tem muitas possibilidades, de verdade, de descobrir formas e estilos de chegar e talvez até de ensinar, sabia? Eu queria usar essa expressão, mas talvez até de ensinar esses homens como é que eles podem chegar também. Que bom, Marcela, eu passaria horas aqui te ouvindo. Bom. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu amei. Foi ótimo. Espero tê-la aqui outras vezes também. Vamos conversar. Adoro pensar nessas coisas. Te agradeço o convite e sigamos aí, né? No desejo e na criatividade para a gente dar conta do recado, né, dos nossos desejos, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, beijos! Esse foi o Papo com Gegé de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça, hein? Se inscreva no canal. E até quinta que vem. Tchau! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated.
Regis, ninguém me By conhece a como mix of Gabriela, emotion, got my statement. Eu sou